O ancião Yun-jong, da seita do Monte Hua, lançou um olhar confuso para Um-e. Você está dizendo que ele subiu até aqui sozinho? Sim. E então desmaiou dentro do templo de Uxion. Parece que ele nem mesmo estava se alimentando direito, mas, como escalou o Monte Hua sozinho, é natural que tenha ficado exausto. Imagino que sim. Yun-jong sorriu. A dificuldade do Monte Hua já era grande o suficiente para um adulto escalar. O esforço exigido de uma criança seria indescritível. Onde está essa criança agora? Eu o levei para o salão da flor de ameixeira. Também chamei um Jin para examiná-lo, e ele disse que não há nenhum problema além da exaustão. Que bom! Yun-jong assentiu. Independentemente das circunstâncias, aquele garoto agora era um convidado do Monte Hua. Mas é estranho uma criança subir aqui sozinha. Não há nenhuma história por trás disso? Depois da visita ao templo de Uxion, eu ia perguntar a ele, mas, como sabe, ele desmaiou, então não pude perguntar. Entendo. Mas... HM? Um franziu a testa e explicou sobre a flor de ameixeira a Yun-jong. Vocês venderam? Yun-jong inclinou a cabeça, intrigado. Sim. Ele disse isso e depois desmaiou? O ancião acariciou a barba. Claro, posso ter ouvido errado. Mas é uma longa história. Isso não foi a única coisa estranha, e antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele me perguntou se eu era um artista marcial do Monte Hua. Isso não significa que ele veio para se juntar a nós? Sim. Fico pensando no que ele estava planejando. Você está preocupado? Yun-jong riu de Um-e. Não é isso. O que há de tão estranho em saber onde fica o Monte Hua? Esta seita deixou sua marca na história. Não é de se admirar que as pessoas ainda se lembrem dela. Certo. E ele pode ser descendente de algum membro do Monte Hua. Um-e assentiu. Quando foram expulsos do grupo das grandes seitas, muitas pessoas deixaram o Monte Hua. Poucos permaneceram para compartilhar o destino até o fim. Se esse garoto era descendente de um deles, eles descobrirão. Se você está preocupado que ele tenha vindo roubar algo, o que ainda há para roubar? Líder da seita. O rosto de Um-e murchou. No entanto, Yun-jong não percebeu. Venderam. Yun-jong balançou a cabeça e sorriu. Certo. Certo. Talvez ele seja descendente de um antigo membro, já que parece saber o que o templo de Uxion costumava ser. Deve ter sido embaraçoso para a criança. Líder da seita. Já chega. É verdade que vendemos. Não há motivo para se envergonhar. Talvez seja melhor não contar tudo. Um-e engoliu seco. Ele não estava contando exatamente tudo o que o garoto havia dito. Vocês venderam. Seus idiotas, ele se perguntou como o líder da seita reagiria a essas palavras. Certo. Traga-o para mim assim que ele acordar. Sim, líder da seita. Yun-jong perdeu-se em seus pensamentos. Venderam. Era como sal sendo jogado sobre suas feridas. Os ancestrais nunca me perdoarão. Não importa o quanto ele quisesse salvar o Monte Hua, como poderia encarar seus ancestrais depois de vender a própria história do Monte Hua? Doía só de pensar nisso. O nome do Monte Hua não deve terminar em meu tempo. O rosto de Yun-jong escureceu. Isso não aconteceria, nem mesmo em seus sonhos, e ele trabalhava dia e noite para manter o Monte Hua de pé. Mas, a cada dia, sua esperança diminuía. Um-e levantou-se silenciosamente. Estou indo. HM. Um-e parou, justamente quando estava prestes a sair. Líder da seita. HM? Se essa criança quiser se juntar a nós, o que planeja fazer? Juntar-se a nós, a seita do Monte Hua não aceitava mais discípulos. No entanto, seria diferente se ele fosse descendente de um dos discípulos. Isso não vai acontecer. Yun-jong assentiu com firmeza. Entendido. Espere. Sim, líder da seita.
Qual é o nome dessa criança? Chung Myun. É Chung Myun. Chung Myun. A expressão de Yoon-jong escureceu. Certo. Pode ir. Sim. Chung Myun, ele tinha o mesmo nome de um dos espadachins do Monte Hua. Estranho. Era definitivamente estranho. Se ao menos ele ainda estivesse vivo. Se ao menos o famoso santo da espada da flor de ameixeira tivesse sobrevivido àquele banho de sangue, o destino do Monte Hua seria muito diferente. Era um devaneio sem sentido, mas Yoon-jong não conseguia evitar. Tanta dívida. Yoon-jong sentia-se tão sozinho. Seus desgraçados malditos. Chung Myun cuspiu xingamentos. Vocês não tinham mais nada, então venderam isso? Era enlouquecedor. Mesmo que estivessem morrendo de fome, essas eram coisas que jamais deveriam ser vendidas. Não importava o quão gastas parecessem, os discípulos estavam mortos. As crianças mais novas não teriam sabido de nada. Certo. Mas, mesmo que o Monte Hua estivesse destruído, aquilo não podia ser vendido. Não, isso é melhor do que ele estar arruinado. Se os ancestrais tivessem visto Chung Myun, teriam repreendido ele. Nenhum artista marcial deveria se apegar a coisas materiais. Ele sabia disso. Sabia muito bem. Droga. Chung Myun gemeu. Ele olhou para a cadeia de montanhas. Sempre que se sentia frustrado, subia outra montanha e olhava para o Monte Hua. Quando via os picos intermináveis emergindo das nuvens como espadas, seu ânimo se elevava. Mas agora. Droga. Tudo estava ruim. Tudo estava de cabeça para baixo. Ele sentia o estômago revirar sempre que via algo que faltava. A seita decaiu. Na verdade, era mais como o desabou do que o decaiu. Qualquer coisa de valor foi vendida. Isso significava praticamente tudo no Monte Hua. Sem dúvida, Okshon foi o último lugar que tocaram e depois de ver o templo de Okshon, era compreensível por que aquele lugar estava tão degradado. Eles estavam tão desesperados que arrancaram as pedras azuis e as venderam. Certo. Eu entendo tudo isso. Todo o restante não tinha problema, mas isso. Por que as artes marciais estão tão distorcidas? Chung Myun rolou pelo chão do lado de fora do salão. Ele morreria se caísse dali, mas não tinha tempo para pensar nisso. Aquele velho. Nem mesmo um discípulo de terceira classe? Que destino! Em circunstâncias normais, Chung Myun nem seria capaz de adivinhar o nível de um E. Não importava o quão forte ele fora no passado, agora ele não era mais que um garoto. No entanto, Chung Myun podia ver claramente o nível de artes marciais de um E. Não era que seus sentidos fossem fortes, mas um E era apenas fraco demais. Quando Chung Myun estava no auge, um E nem mesmo teria qualificação para ser um aluno. O que eu devo fazer? Ele nem sabia por onde começar. Sabia que deveria começar do básico, mas a situação era profunda demais para ele enxergar uma saída. Este é o Monte Hua? Eu devo dizer a eles que sou aquele Chung Myun? Eles o xingariam, sem dúvida. Com sorte, não o espancariam antes de expulsá-lo. Nem o próprio Chung Myun acreditaria em si mesmo. Mas digamos que acreditassem. Suponha que o homem fosse infinitamente paciente e pedisse para ele provar isso com suas artes marciais. Eu não tenho força. Chung Myun era como um tesouro ambulante. Ele tinha todo o conhecimento para reviver a seita, mas não o poder para se proteger. Chung Myun sabia que nem todos eram tão maravilhosos quanto seu Sayun. E se um deles não gostasse de Chung Myun e decidisse eliminá-lo? Sua segunda vida seria roubada, assim, num instante. Isso também não é bom. Então terei que reviver a seita sem revelar minha identidade. Ou, pelo menos, escondê-la até ter os meios para se proteger. Seria mais fácil lutar contra a seita demoníaca. Ele deu uma risada irônica. Ele precisava ensinar artes marciais para salvar o Monte Hua e a si mesmo. Ele queria começar a bater nas pessoas, mas
Se eu soubesse que isso aconteceria, não teria vindo correndo para cá. Ele devia isso ao Monte Hua. A única razão pela qual podia andar por aí dizendo que era o melhor espadachim do mundo era por causa do Monte Hua. No entanto, ele não havia dado nada em troca ao Monte Hua, apenas a honra de derrotar o demônio celestial. Graças a isso, o Monte Hua estava à beira da destruição. Como poderia ignorar o Monte Hua? Ele não podia. Oh, Sai-um, Chung-Myung balançou a cabeça com pesar. Lá no céu azul, ele podia ver seu Sai-um Jang-moon sorrindo para ele. Ainda assim, é o Monte Hua. Chung-Myung ergueu-se. Se ele não quisesse que seu Sai-um o matasse na vida após a morte, teria que se tornar útil ao Monte Hua. Droga, quem disse que algo poderia ser impossível neste mundo? Quando ele começou a aprender artes marciais no Monte Hua, quem teria imaginado que se tornaria um grande mestre? Todos pensaram que teriam sorte se ele não causasse problemas. Chung-Myung superou seus olhares frios e tornou-se famoso no Monte Hua, e desafiar o impossível era sua especialidade. Eu farei desta a melhor seita de Murim. Os olhos de Chung-Myung brilhavam com paixão. Todos no Monte Hua estremeceram. Para onde você foi? Estava dando uma olhada por aí. Dando uma olhada. Um E olhou para Chung-Myung com desconfiança. No entanto, Chung-Myung cruzou as pernas e virou-se para encarar o céu, como se não se importasse nem um pouco. Esse garoto sempre foi assim? Quando o viu pela primeira vez, ele parecia extremamente educado. Agora parecia que seu comportamento tinha mudado. Como ele podia dizer? Ele estava cheio de uma energia ruim? Bem, devia estar. Pelo comportamento dele, o garoto devia ter sido um mendigo por um bom tempo. Esperar a inocência de um mendigo neste mundo seria ingenuidade. Você comeu? Não estou com fome. Chung-Myung estava sendo sincero, ironicamente. O estado da seita do Monte Hua tirava seu apetite, e como poderia superar o vazio que sentia ao olhar para aquele lugar? Então me siga. Hã? O líder da seita quer vê-lo. Ah, sim. Chung-Myung assentiu. Ele teria que fazer isso eventualmente, ou melhor agora do que depois. A porta se abriu, revelando um homem idoso sentado calmamente. Chung-Myung ficou abalado. Ele definitivamente merece ser chamado de o líder da seita. A presença de que era suficiente para convencê-lo de que aquele homem tinha dedicado toda a sua vida a esse lugar. Mas ele parecia não ter coragem para falar primeiro. Como líder da seita, ele não carecia de nada, mas faltava-lhe algo como guerreiro do Monte Hua. Saudações. Há algum lugar tão infeliz quanto este? Chung-Myung suspirou. Depois de tudo o que passou, aquele líder da seita parecia uma criança comparado ao líder do seu tempo. Ali estava o santo da espada da flor de ameixeira, oferecendo suas saudações a uma criança. Eu não deveria ter renascido. O que ele deveria fazer? Ficar doente e morrer? Chung-Myung não expressou nenhum desses pensamentos e apenas fez uma reverência. Sou Chung-Myung. Sou Yun-Jong. O líder da seita sorriu e retribuiu com uma saudação simples. Um convidado chegou, mas não temos nada para lhe oferecer. Espero que compreenda nossa situação atual. Ah, sim. As sobrancelhas de Yun-Jong se contraíram. Normalmente, alguém responderia algo como não se preocupe ou como um convidado não convidado poderia esperar muito. Mas o olhar em seus olhos e seus gestos indicavam que este garoto realmente não esperava nada deles em primeiro lugar. Ouvi dizer que você disse algo interessante no templo de Okshon. HM? Vendeu isso? Do que você está falando? Chung-Myung inclinou a cabeça. Yun-Jong estreitou os olhos, mas realmente parecia que ele não entendia a pergunta. Ele realmente não sabe? Uma criança não poderia mentir tão bem assim. Sem chance de você conseguir me ler, seu otário. Chung-Myung sorriu para si mesmo e ele era Chung-Myung, um dos melhores mentirosos do mundo. Nem mesmo Sai-um via através de suas mentiras ou encontrava seu álcool.
Im-jong simplesmente não conseguiu encontrar nenhuma evidência de que o garoto estava mentindo. Você não disse tais palavras? Não me lembro bem. A única coisa que lembro foi estar tão cansado que desmaiei. Fazia sentido. Ele tinha escalado o Monte Hua com aquele corpo jovem e o garoto devia ter alcançado seus limites. No entanto, se estava tão cansado, por que não disse nada? Dizem que, ao entrar no portão, é necessário prestar homenagem aos ancestrais. Im-jong ergueu uma sobrancelha para E. O garoto veio até aqui sozinho, e você o arrastou para fazer orações? Hein? E piscou. Não. Ele estava perfeitamente bem. O garoto estava perfeitamente bem até entrar pelo portão e então desmaiou de exaustão? Que tipo de história maluca é essa? Lançou um olhar acusador para Chung Myung, mas os olhos de Chung Myung estavam arregalados e inocentes. Jong assentiu. Isso faz sentido. Pedimos desculpas por nossa falta de atenção. Está tudo bem. Certo. Outra pergunta. Sim. Por que você subiu essa montanha íngreme? Não diga que veio por capricho. O Monte Hua não é algo que as pessoas escalam por diversão, muito menos uma criança. Uma pergunta afiada. Mas Chung Myung tinha sua resposta preparada de antemão. Líder da seita. Estou ouvindo. Quero entrar na seita do Monte Hua. Quer entrar? Os olhos de Im-jong se estreitaram. Sim. Im-jong encarou Chung Myung, mas não conseguiu ver nada em seus olhos inocentes. Isso significa que você subiu até aqui com um propósito? Sim. Im-jong assentiu. O Monte Hua não era lugar para turistas. Você quer entrar no Monte Hua? Isso significa que conhece o Monte Hua? Sim. Entre. Im-jong estreitou os olhos. Chung Myung lambeu os lábios. Faz sentido. Chung Jin foi perseguido pela seita demoníaca e desapareceu antes da batalha final. Um desaparecido, não morto. Chung Jin caiu de um penhasco. Um lenhador o encontrou e o ajudou a se curar, no entanto, o ferimento foi severo demais para ele se recuperar totalmente. Como gratidão, ele aceitou o homem como discípulo e lhe ensinou as artes marciais do Monte Hua e Chung Myung é descendente desse lenhador. Perfeito. Um enredo impecável. O melhor era que Chung Myung tinha controle de tudo o que dizia. Essa história não tinha falhas, e era garantido que ele se iria ser aceito como membro da seita. Mesmo que eu não receba a mesma fama de antes. Pelo menos seria bem tratado, mesmo que não pensassem muito bem dele. Agora, pergunte-me a razão. E então ele iniciaria sua história. Será tranquilo a partir daí. Eu aceito. O quê? Claro, a entrada. O quê? Chung Myung ficou boquiaberto com Im-jong. Contrariando suas expectativas, o líder da seita apenas assentiu para ele. Se quer entrar, devemos aceitá-lo. Hã? Não, espera. Era tão fácil assim entrar nesse lugar? Uma criança totalmente desconhecida? Ele líder da seita. En também estava igualmente chocado. Você não disse que não aceitaríamos novos discípulos? Sim, pergunte a ele. Mudei de ideia. Im-jong sorriu. Na verdade, não estamos em posição de aceitar novos discípulos, mas não podemos virar as costas para uma criança que veio até aqui conhecendo o Monte Hua. Ah! Mas... é. Sim, líder da seita. As coisas vão e voltam. Seja o que for que essa criança seja, ela chegou até nós com seus próprios pés, conhecendo o Monte Hua. Vamos expulsar aqueles que nos procuram, só porque não somos tão grandiosos como no passado? Se outra pessoa ouvisse isso, talvez ficasse impressionada. No entanto, depois de todas as preparações de Chung Myung, isso só fazia sua pele arrepiar. O que é isso? Eles não deveriam desconfiar de alguém que não conhecem? Como ele até se tornou líder da seita?
Não, ele deve ter se tornado líder da seita porque era assim. Ah, não. Antes disso, eu vivo. Está tudo bem. Yoon-jong balançou a cabeça com firmeza. Não importa que tipo de vida você viveu antes disso. Se você era um pecador ou ladrão, no momento em que escala o Monte Hua, seu passado desaparece. Claro que desaparecia. Mas não podia ser tão simples assim. Não. Eu disse que estava tudo bem. Droga. Não está tudo bem. Me escute. Líder da seita? Dê um lugar para este garoto ficar. Sim. Seu nome é Chung Myun? Chung Myun assentiu. Um nome muito bom. Muito bom mesmo. Chung Myun da família Chung. O líder da seita riu. Isso deve ser destino, também. Não precisa arranjar um novo nome para ele, talvez você não saiba, mas seu nome significa muito no Monte Hua. Os olhos de Yoon-jong estreitaram-se. Será que alguém seria digno o suficiente desse nome? Sim, Chung Myun respondeu. Estarei observando. Chung Myun permaneceu rígido, e o escutou com uma expressão mal-humorada. Por aqui. As paisagens do Monte Hua chamaram sua atenção enquanto ele saía. Eu entrei. Interrompeu seus pensamentos. A cerimônia de introdução ainda não foi realizada, mas, a partir deste momento, você é um discípulo do Monte Hua. Você se tornará um receptáculo para as artes marciais, e será o discípulo mais jovem do Monte Hua. Mais jovem. Os olhos de Chung Myun tremeram. Mais jovem? Ele? O santo da espada da flor de ameixeira, Chung Myun, o mais jovem? Quando Chung Myun não conseguiu conter o riso, não pôde evitar sorrir. Você parece feliz. Sim. Muito feliz. Ha. Mas por que as lágrimas estavam caindo? Droga.